Sejam todos bem-vindos de volta. Nós estamos aqui no Podparla em 2026 com os nossos novos coleguinhas. Já teve episódio, para quem não viu, é interessante que vejam o nosso primeiro episódio, que a gente levantou uma série de temas, principalmente relacionados ao esporte. A nossa resiliência. A gente não tem mais isso. Será que isso é normal a gente ter? Fala um pouquinho aí, Fábio, sobre isso. Pois é, tu sabes que é uma palavra que as pessoas falam muito sobre resiliência, mas infelizmente muitas vezes as pessoas não têm paciência, né? Então as pessoas querem tudo para ontem, né? Isso a gente vê na hora, a gente vê lá. Imagina só, eu trabalho com medicina reprodutiva. Tudo aquilo que tu fazes hoje para melhorar a qualidade do espermatozoide só vai repercutir 3 meses lá na frente. As pessoas não têm esse tempo mais, elas querem qualquer coisa para amanhã. Elas estão tentando engravidar, querem alguma coisa para amanhã. E tu tens que dizer, olha, tudo que tu fizeres hoje, alimentação, emagrecimento, melhorar a qualidade de vida, diminuir o sedentarismo, tudo isso vai repercutir, no mínimo, 3 meses lá na frente. Vai fazer uma cirurgia de varicocele e as pessoas muitas vezes, não, mas eu não tenho esse tempo. Não, mas tu tem que pensar que tem que ter isso. Então, e as pessoas vão demorando mais para querer engravidar, por quê? Porque hoje está formado e desempregado. Tu não tem nada, fica mais difícil. Então, tu começa a trabalhar, até tu começar a sentir melhor é quando tu vê, tu casas, aí daqui um pouquinho tu queres comprar uma casa, aí tu quer colocar gente dentro da casa, já está com 40 anos, a mulher já não consegue botar gente dentro da casa. Por quê? Porque está ficando com uma idade mais avançada, o que, consequentemente, vai diminuir a taxa de sucesso de uma gravidez. Então, assim, as pessoas realmente, muitas vezes, elas não têm tempo, elas querem para ontem, e às vezes elas têm que entender que existe um processo. É a mesma coisa no paciente que está com uma disfunção erétil. Tu tem um processo para tentar melhorar essa disfunção erétil. Não é ir direto. Muitas vezes tu até consegue ir direto, mas tu não vai conseguir o resultado a longo prazo, né? Eu vou usar um sildenafil, uma tadalafila para melhorar a ereção momentânea, mas a longo prazo é que isso que importa. Porque a gente sabe que muitos fatores de risco começam com o pênis. É interessante as pessoas saberem que muitas vezes as pessoas não sabem, mas isso aqui ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2002. O diâmetro da artéria peniana é 1/3 da artéria coronariana. Então, todos os fatores de risco que vão alterar e vão levar a problemas nas coronárias começam no pênis. Então, 40% dos homens que têm alteração peniana, uma disfunção erétil, terão algum problema coronariano na frente. Isso é certo, isso é batata, não tem como não ser. Só de curioso, tem como medir? O quê? O tamanho do pênis? Artéria coronariana. Não sei, mas meu coração tá bom. Mas o coração acontece depois, começa ali primeiro, né? E isso vem com dados, né? Que até 50% da população entre 40 e 70 anos vão ter disfunção erétil, alguns mais leves, outros mais graves, e isso requer uma melhora na qualidade de vida para tu diminuir isso. Tanto é que isso, o Luciano é craque nisso, sabendo disso, que 20% das pessoas sedentárias e obesas, quando elas começam a fazer exercício físico, elas melhoram a ereção peniana, simplesmente porque elas diminuíram a obesidade. Mas aí a gente tem problema cardíaco porque não tem ereção ou não tem ereção para as duas coisas, né? E uma questão seguinte, a gente tem uma longevidade maior a cada vez mais, a gente vai viver mais tempo. Problemas de ereção por causa dessa longevidade, eles acontecem porque a gente tem uma vida não regrada, ou eles vão acontecer de qualquer forma. Então, a pergunta é, tu vai ter cada vez mais paciente? Essa é a pergunta é, as pessoas estão vivendo mais, então eu vou ter cada vez mais paciente, com certeza, em primeiro lugar. Melhor, elas vão conseguir. Com certeza, isso não tem dúvida nenhuma. Elas vão conseguir muitas vezes diminuir esses fatores de riscos que levam a alterações na artéria peniana. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Se elas tiverem uma alimentação mais saudável, se elas fizerem exercício físico, se elas cuidarem daquilo que a gente falou no bloco anterior, dos fatores epigenéticos, com certeza elas vão ter uma melhor qualidade da ereção peniana e isso vai trazer mais felicidade, não só para elas, como para o casal. Essa é a grande verdade, que é o objetivo de todos nós. E aí vem uma contradição, falando de tempo, né? Até o Marcos Ponte esteve em Caxias esses dias fazendo uma palestra e a gente conversava sobre tempo. Porque hoje a gente tem mais tempo de vida, a gente vive mais, mas a gente não tem mais tempo. As coisas são muito imediatas. Então é uma contradição. Tu vive mais tempo, porém tu não tem mais tempo. Então hoje a gente não tem tempo para assistir um filme, a gente não tem as coisas sem ser muito rápidas, né? Nós comentávamos que um filme de 4 horas que a gente é acostumado a assistir, isso é impossível. O meu filho, para assistir um vídeo de 2 minutos, ele acha que é muito longo, com 12 anos de idade. E é real isso. E é real, isso não é? Então a gente tem cada vez, vive mais tempo, sem tempo para gente. Então o tempo passou a ser a riqueza mais importante. Falava isso, né? Eu gostaria que o meu... Tempo e saúde, né? Porque a gente consegue ter hoje uma vida
não monótona, né? Nós conversávamos isso, que nós aqui temos Nenhum de várias nós, né, atividades. Jonathan? Se existe uma palavra que não entra na vida da gente, é monotonia. Então a gente administra o tempo. Eu acho que uma das grandes dificuldades que o ser humano hoje tem é administrar o tempo que ele ganhou. Porque a gente consegue ter mais tempo hoje, a gente consegue viver mais. Mas será que tu está administrando bem esse tempo que tu está ganhando? Essa é a maior dificuldade que eu vejo hoje. É interessante, é muito bacana isso. O tempo é uma construção. O dia tem 24 horas. Né? De horas úteis, nós precisamos de pelo menos um terço de sono. Ninguém aqui de nós dorme 8 horas. Eu não consigo. Não consigo porque senão eu não administro o meu tempo. E aí quando tu pega o tempo para ti, tu constrói. Tu vai compartimentando. E agora, não fugindo do assunto, mas as pessoas querem tudo para já. Como se a vida fosse um pack. Tu compra um pacote. Aí no pacote já vem um par de tênis, já vem com uma maratona, uma medalha, né? E nós esquecemos, quando eu digo nós, e falamos isso em off, que as pessoas elas estão ficando muito individualistas. Eu não sei se é um pensamento só nosso, mas aí nós esquecemos de construir relações que talvez economizem nosso tempo e nos melhorem a administrar. E as próprias relações hoje, elas não têm uma durabilidade como tinham. As amizades hoje são fugazes, elas são relações que se formam. Hoje, nós namorávamos 5 anos. Hoje as pessoas têm relações de amizade, relações são muito, muito fáceis de começar e de terminar. Então elas não são duradouras, elas não têm talvez elas tenham intensidade, mas elas não têm uma durabilidade. Isso é bom? Não é bom? Isso me preocupa. Mas vocês falam de relações, né? Antigamente as pessoas tinham contato porque não tinha tecnologia, não tinha televisão, não tinha celular, então eles precisavam interagir. Mas hoje as relações, inclusive com o trabalho, elas são assim. As pessoas, antigamente, elas tinham trabalho e esse trabalho era para a vida inteira. Hoje, os jovens, eles são nômades. Eles não vivem no mesmo lugar muito tempo, eles não trabalham no mesmo lugar muito tempo e eles não têm relações muito tempo, nem com seus pares, nem com seus amigos, Então, é um novo modelo de vida e que nós não experimentamos isso, talvez nossos filhos estejam experimentando isso, e que para nós é um pouco difícil de entender. Então, a gente, como eu falei, a gente vai viver mais tempo, mas de que maneira a gente vai viver esse tempo? Sim. Eles estão vivendo isso de uma maneira... Mas é que é fácil de entender isso aqui. É só para ver, qualquer um de nós olharmos a quantidade de profissões novas que surgem anualmente. Então as pessoas o mundo está em constante modificação, essa é a verdade, está transformando toda hora. Daqui a 10 anos existirão profissões que não existem. Então o que acontece? As pessoas, para se manterem hoje, para conseguirem pagar as suas contas, elas vão ter que fazer mais trabalho, elas têm que produzir mais. Por quê? Porque existem necessidades que não existiam no passado. Antigamente a pessoa no máximo tinha um carro por família, uma televisão, um celular. Hoje está todo mundo trocando celular e fazendo isso aí toda hora. Então, tu tem que trabalhar mais para manter. E fora que as pessoas querem participar de todos os grupos possíveis e imagináveis. Todo mundo quer estar presente com todo mundo. E aí as relações se tornam fugazes. Ou seja, são intensas naquele momento, mas acabou aquele momento, vão para uma outra relação intensa naquele momento. E aí, quando tu vê, tu vai trabalhar muito mais, mas vamos tirar a essência daquilo que tu fizeste, foi muito menor. Né? Tu acaba não deixando um legado naquelas pessoas. Por quê? Porque aquilo passa e transforma é muito rápido. Então, eu não sou padre, mas a ideia que eu estou imaginando é que está sendo muito intenso e a gente está modificando toda hora. E essa gurizada nova é mais intenso ainda, essa modificação. Hoje eles querem isso, amanhã eles não querem mais isso, agora eles querem isso. É toda hora. E eles querem estar participando de tudo, porque se não estão participando de tudo, alguma coisa vai deixar eles para trás. Eles não são mais cool. Essa gurizada nova são os nossos filhos. Não esqueçam-se disso. Essa gurizada nova são os nossos filhos. E quem passa o exemplo, e aí vem a história, né? A minha mãe era doméstica. Né? A minha mãe era uma pessoa que cuidava do lar, administrava o lar. E meu pai ia para a rua trabalhar. Hoje quase não se admite um casal que não trabalhe. A mulher tem vergonha de dizer que ela administra o lar, então ela faz alguma coisa. Então ela vai para a rua. E a criança fica sozinha. Então as crianças não aprenderam a construir relações. Relações essas que talvez sejam para mim tão importantes, tão intensas, e que daqui a pouco nós não damos o exemplo.
Porque o exemplo, eu acho que o exemplo é conservar um amigo, de poder tratar bem, de teu filho te assistir numa relação interpessoal, de tocar um violão, de colocar ele ao lado. Porque o teu filho, ele quer a tua atenção e tu quer a atenção dele. E essa tua percepção em relação ao teu filho também é a percepção que eu tenho. E o meu diz assim, pai, se for mais que tanto tempo, ele não consegue assistir. Imagina chegasse a lista de Schindler hoje, a criançada não iria ao cinema. Senhor dos Anéis, a trilogia, minha vida, ter 30 anos Você falou pensando. bem, a questão da tecnologia, eu acho que modificou isso. E até em relação à tua mãe. A tua mãe provavelmente não tinha, como os nossos pais, não tinham condição de mudar, porque o conhecimento era Claro. inatingível. Era escasso. Hoje, para tu mudar de profissão, é muito fácil. Porque hoje tu tem a nossa educação, inclusive, tudo que for relacionado à educação que a gente fala hoje, daqui a 5 anos ela não vai mais existir. verdade. Então, hoje à tarde, por exemplo, eu estava estudando sobre hidrossemeadura se quiser me tornar um empresário de hidrossemeadura de grama, todo o conhecimento está disponível. Então, hoje tu consegue ser um músico, tu consegue... Antigamente, para te tocar violão, tu precisava esperar, vinha. Hoje não, cara, tu vai no YouTube, tu toca gaita de boca. Tu pode estudar medicina, as pessoas estudam. Eu tenho um tio que ele estuda medicina. Ele sabe e nunca chegou perto na faculdade, mas ele tem acesso ao conhecimento. Então, hoje, esse conhecimento faz com que as pessoas... E assim é nas relações que o Luiz estava falando. Mas Hoje é aí- muito fácil. Mas aí eu vejo pela minha mãe, né? Ela vai lá no UC Senior e eles lá estimulam a que você busque conhecimento, né? Vá para a internet de uma maneira dentro das possibilidades, né? Para ele desenvolver a mente, né? Não só desenvolver a habilidade física de dança, que é o que ela gosta de fazer lá, mas agora ela já faz um inglês, que ela já tinha um pouquinho de conhecimento, mas tenta buscar um pouquinho mais. Ela já faz e busca outras coisas para, de repente, estimular a mente e ficar sempre mais ativa para dar atenção para os netos, né? Então, hoje ela tem o entendimento que ela gosta de ir lá na dança ou faz a sua academia lá nos amigos lá, para ela poder jogar futebol. Para aí chegar no final de semana e dar as bicudas dela na bola lá junto com meu filho. Só pra te perguntar, que idade tem tua mãe? 7-2. 72, ela tem vontade e ela quer. Cara, se tu quiser, tem que E está se preparando para envelhecer. Isso eu falo isso no consultório. As pessoas têm que se preparar para envelhecer. Porque a idade, a gente está falando de longevidade, mas os problemas, eles acontecem. Nós vamos ficar velhos. A degeneração, a artrose, o desgaste, ele acontece. As pessoas ficam surpresas nos meus consultórios. Olha, tu tem um desgaste. Mas eu já tenho desgaste, sim. Tu tem cabelo branco, tu tem ruga. Se eu tiver que descrever aquilo, então às vezes o laudo vem uma descrição. E as pessoas não se preparam para isso. Elas acham que elas não vão envelhecer ou elas acham que tudo vai dar certo. Nunca vai acontecer comigo, né? Meu Deus, nós vemos coisas, e eu estava falando, eu procuro evitar coisas trágicas. Evitar a tragédia, passar adiante, é uma coisa que não te move, não me move, né? Seja fake news ou não. Eu gosto de compartilhar coisas que te tragam graça, um artigo no nosso grupo da faculdade que realmente possa ser utilizado de uma Ninguém lê. boa. Tu compartilha, ninguém lê. Não. Mas se tu botar um acidente... Vê que não É mas verdade. eu acho que não tem problema de nós falarmos isso aqui. Olha os nossos grupos, né, com os amigos. Que tempo bom aquele que nós trocávamos figurinha ou foto da Playboy ou alguma coisa. Hoje não, hoje é política, hoje é religião. Não, é verdade, porque isso te instigava a abrir e dar risada, gargalhada, passava uma piada e tal. E as pessoas, realmente, elas estão ficando muito ou sérias demais, cada um pensa de um jeito, né? E aí, enfim, não traria para a mesa, até porque pode haver um dissabor. Tu não é obrigado a pensar como eu, mas tu me inspira a partir do momento que eu quero sim ser um campeão. Não vou correr Isso é 40. longevidade, né? Isso é longevidade. Nós conversávamos aqui fora do ar sobre o que as pessoas querem. Na verdade, elas querem se sentir vivas, né? É o dente mais branco, eu acho que o Fábio... Deles maior. É exato, uma ereção, eu quero ter mais músculo. Eu acho que tu, Fábio, é o cara que pode nos falar. Certamente deve ter isso todo dia. Na verdade, não é a não aceitação que a gente envelhece.
E muitas vezes a gente tem conceito errado sobre envelhecer. Cara, sim, tu pode estar velho, mas é possível que tu faça as coisas. Isso não te limita a fazer as coisas. Sim. Eu acho que tu falaste muito bem, né? A gente tem que estar preparado, mas a gente não pode aceitar e dizer, eu sou velho, é por isso que eu tenho isso. Não, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Por muito tempo, agora eu vou trazer a brasa para o meu assado, por muito tempo se falou, o homem tá ficando mais velho, então por isso agora a ereção dele não tá boa, por isso ele já não tem força muscular. Não, pera um pouquinho, hoje se sabe, a produção de testosterona, que é o hormônio masculino, vai diminuir 1% ao ano depois dos 30 anos de idade. Então o nosso processo de envelhecimento, ele começa aos 30 anos de idade. Então assim, camarada, eu tenho 54, então já caiu 25% no mínimo a minha produção de testosterona. Ainda tá bom. Mas assim, ainda tá indo bem. Mas assim, ó, imagina, caiu 25% e a tendência é cair mais. Agora, se tu tá precisando de testosterona, por que não repor? Repor não é usar inadvertidamente, não é o camarada que chega, olha, eu quero melhorar e tal. Bom, aí esse camarada vai ter um monte de problema e isso está mais que provado. A gente vê até na nossa cidade, infelizmente, exemplos de pessoas que acabaram tendo problema com o uso inadvertido de reposição hormonal, que não estão repondo, na verdade, estão utilizando em excesso, doses suprafisiológicas. Hoje, o Conselho Federal de Medicina, ele é muito claro. Nós não podemos utilizar doses para fins recreativos ou para fins esportivos, ou para fins estéticos. Apenas podemos utilizar para reposição hormonal, porque o hormônio da vida é a testosterona. Qualquer homem com testosterona muito baixa, ele está se rastejando. Ele não consegue ter força. A ereção está ruim, está irritado, não está bom, a vida não está boa. Isso é muito bonito, mas basta tu andar à beira da praia que tu vai ver que essa lei, ela simplesmente ela é descumprida mas aí na sua grande maioria. Não, mas aí eu vou dizer, isso aí, a lei é feita para nós. Exato. Nós como médicos, temos. A gente não pode prescrever, mas eu estou cansado de ver grupo de amigos indo na academia ou em outros lugares e conseguindo, no mercado negro, o uso de testosterona e estão fazendo a rodo. Só que o que acontece? Vai dar problema. Eu não estou dizendo, eu não sou contra, pelo amor de Deus, eu reponho um monte de paciente que é necessário. Precisa. Tem gente que precisa, pelo amor de Deus, e vai se sentir muito melhor e se sente muito melhor. Por outro lado, o uso em excesso pode levar a uma série de alterações cardíacas e às vezes acontece nesse rapaz de 20, 30 anos de idade que não teve informação. Por isso que com relação a essa lei, essa normativa do Conselho Federal de Medicina, e o Luciano está aqui, que é do Conselho Regional de Medicina, eu sou um pouco contra. Por quê? Porque nesse momento que as pessoas sabem, o médico não vai te dar, então ele nem vai lá para nós orientarmos. Isso é muito ruim, ele afasta a pessoa onde o nosso objetivo, é orientação muitas vezes, e a gente não tem mais ele comigo, ele não está falando mais comigo, ele vai direto falar com o amigo dele, o professor da academia, porque sabe que ele vai encontrar amparo lá e vai conseguir o uso de testosterona. Isso é perfeito. Isso nós constatamos no CREMERS. Quanto mais evolui a tecnologia, mais desinformados nós somos. Quando eu digo nós, sociedade. Não nós, na nossa profissão, em geral. Porque as pessoas, elas realmente buscam um conhecimento efêmero. Como é que eu faço para chegar lá? Te aplica. Que saem aplicando. Né? Tem gente que não sabe que aplicar testosterona em excesso pode dar infarto agudo do miocárdio. E levar a infertilidade dessa gurizada. É toda semana, Luciano, toda semana que chega um paciente no consultório sem espermatozoides, e aí tu tem que fazer, e sem eu digo não ter espermatozoides, nenhum, testículos muitas vezes atróficos, porque usaram testosterona, e evidentemente, se eu estou usando testosterona, para que meu organismo vai produzir? Ele não vai produzir, ele vai parar, e nisso o testículo atrofia, e se atrofiar, diminuir de tamanho, muitas vezes ele não volta mais. E aí? E ele não sabia disso. Provocativo? É o preço do tempo. É o imediatismo. É o querer ter o dente branco, isso vai te trazer uma lesão. Fábio, e o uso em excesso de testosterona, que é o hormônio masculino, mesmo no homem, pode mudar, pode afetar a masculinidade? Em que sentido está? No sentido do homem macho, o homem em ereção, o homem que reproduz. Bom, se porventura tu utilizares uma dose suprafisiológica, e dependendo, esse pessoal não usa só testosterona, usa outros derivados
que às vezes não podem nem ser utilizados em seres Às humanos, vezes sem trembolona. não sabem nem que não é testosterona. Muitas vezes ele não sabe. Não, porque tu tem que usar sempre a testosterona, porque qualquer um dos derivados da testosterona, tu vai ficar com disfunção erétil e ninguém vai aceitar isso, tá? Então tu tens que obrigatoriamente utilizar a testosterona se tu quiseres outros ganhos, se esse é o objetivo. Muitas vezes eles usam outros tipos de esteroides anabolizantes. Tu podes adicionar, mas tu sempre usa a testosterona como base, porque tu tens que ter, porque senão tu vai ter disfunção erétil. Bom, esse camarada vai ficar mais agressivo no trânsito, agressivo com a esposa, vai diminuir a produção de espermatozoide, aumenta a incidência de trombose, o hematócrito, que é aquela parte sanguínea. Isso é interessante. Gente, isso é muito interessante. E é o que a gente vê na sociedade Mas hoje. eu acho que nós... A gente batalha pelo feminicídio, a gente vê todo dia, né? E a gente bota a culpa, até esses dias de, poxa, a culpa é do jiu-jitsu, a culpa... Não, cara, isso tem uma alteração, não. Que a gente culpa não é na judicial, nossa é o que ele está sociedade. usando para melhorar a performance. Olha que interessante isso, né? Então a gente fica fazendo passeata pro feminicídio, mas a gente não vai em busca das causas. Por que acontece Exatamente. isso? Por que o cara ficou mais violento? Por que a gente tem mais briga de trânsito? Por que a gente tem mais briga? Muitas vezes. Muitas vezes é por causa disso. E às vezes a gente não quer enxergar o que está na nossa frente. O uso de esteroide anabolizante, ele é muito maior do que a gente faz. É, porque as E pessoas... se a gente continuar achando que isso não é, que não tem que ser debatido e que a gente... Então a gente tem que trazer a informação. Isso é um assunto instigante. Eu achei Eu vejo hoje uma normalização. Banalização. Exato. Não, e Banalização, é. é a pessoa. Não só isso, mas a gente achar, por exemplo, a gente vê vídeos de todos os tipos, as pessoas explicando que tem que usar uma coisa ou outra coisa, como se fosse uma coisa muito normal, sabe? Tipo assim, eu acho O que que falta é o preconceito sobre isso. isso. Porque a gente tem preconceito, por exemplo, sobre maconha. Se eu falar sobre, ele é um usuário de maconha, todos nós temos preconceito sobre isso. Agora, se falar, não, ele é viciado em E3, 4, D2. Então não vai ter, sabe? Que legal que ele tomou. Não é rótulo. Não. Então, quer dizer, a gente não tem o mesmo preconceito por algumas drogas. É por isso que a gente banaliza isso, porque a gente não criou um preconceito. A nossa sociedade não tem preconceito a isso. Olha só. Até porque é bonito ver um camarada bonito, Claro, bem. tá. O cara bota uma roupa, tá sempre se sentindo bem, ele se sente bem, as mulheres olham pra ele e dizem, nossa, que camarada bonito. Claro, fica 3 minutos falando com o cara e vê que não sai nada. O cara que usa muito, certamente não pensa, porque não faz sentido utilizar em grande quantidade. Mas tem uma situação que eu acho muito interessante. O camarada que vive do esporte. Quem sou eu? Porque nenhum atleta profissional, e o Lisandro era médico do Caxias, vai dizer, é um ser saudável, pelo amor de Deus. Esse camarada, não estou dizendo que está usando droga, mas esse camarada está sempre com dor, está sempre machucado. Então, isso aí é o resultado do esporte dele. Atleta profissional é uma coisa, né? Qualquer desses halterofilistas, eles são profissionais. Pega os famosos que nós conhecemos e tal, todos eles usaram, mas eram profissionais. Eu não vou questionar se isso faz bem ou não. Faz mal, todo mundo sabe. E outra Mas teoria nem poderia usar, se falar bem a verdade. Mas eles liberam. Está liberado. Está liberado. Para algumas competições está liberado, sim, o uso de esteroide anabolizante. Porque tem aqueles que não são naturais e aqueles naturais. Existem competições liberadas o uso de medicamento desses. Né? Falando sobre atleta, não esquecendo que a saúde do dente interfere na lesão osteoarticular. Então hoje... E isso é uma coisa bem interessante. Eu acho que vocês podem abordar isso. Quando eu estava no Caxias, lembrou bem essa história aí, nós tínhamos atletas que tinham múltiplas lesões sem muita justificativa. E a gente tinha olha, de repente ele está com algum distúrbio. E isso é uma coisa que eu acho que o médico ele tem um pouco de dificuldade de entender isso, talvez, obviamente, por falta de conhecimento. Acho que isso é ignorância, sim. Ignorância. Falta de conhecimento e ignorância. Na verdade, a odontologia do esporte, ela vem evoluindo, é uma especialidade relativamente nova e ela começa a abordar isso e ela começa a ver as infecções ou mesmo os quadros inflamatórios da boca que influenciam no desempenho do atleta, né? Desde gengivite, periodontite. Muitas vezes atletas jovens vêm eu digo atletas da área do futebol, vamos falar, né? Eles muitas vezes não têm um apoio inicial familiar, de cuidado, e aí ele já perde dentes, ou mesmo tem cáries, ou mesmo tem, né? Não tem um cuidado, um treinamento com a escova, e aí ele começa a desenvolver problemas, e a partir daí ele começa a ter lesões recorrentes musculares, isso
cientificamente provado de atletas que têm infecções, tratamento de canal ou problemas relacionados a isso e que desenvolvem a partir daí lesões musculares recorrentes devido ao quadro inflamatório sistêmico que se inicia na boca. Né? Então, por isso que em muitos times de futebol tem um dentista ou tem um profissional da área da odontologia que ele passa para fazer aquilo é abordagem. E essa ciência que a gente falava, que leva à longevidade, ela leva aos atletas que têm performance a performar por mais tempo. Porque ele vai fazer uma avaliação no fisiologista, ele vai dizer, tu tá todo inflamado. Mas aí o músculo não tá inflamado, mas a boca tá. Tu imagina, há 20 anos atrás, tu pegar um atleta com lesão e diz, olha, teu problema deve ser alguma coisa dentária. Longe disso. Não, tá botando desculpa no cara, não. Não, cara, o cara dando entrevista, o jogador dando entrevista, não, é que eu tô com um problema no dente, por isso que eu tô sempre com dor muscular. E o fato do sono também, aí falando de apneia ou mesmo de obesidade e tal, no atleta também é muito importante, né? Então, antigamente, os atletas iam pra balada e, né, não tinham, assim, um regramento, um cuidado, né? Tu via grandes profissionais que ou conseguiam desempenhar e tinha atletas que não desempenhavam, porque não conseguiam dormir, né? Sono hoje, um sono de qualidade hoje é uma riqueza tão grande. E eu tenho um sono bom, eu tenho extrema capacidade para dormir, desperto, a minha qualidade de sono é ótima. E às vezes vai conversar com as pessoas e elas ficam impressionadas. E é impressionante o número de pessoas que têm má qualidade de sono, que não conseguem dormir. Aí o meu sono não é bom. E que tomam muita medicação. Exato. Então, o no sentido medicamento para dormir é impressionante. Eu comecei a observar e as pessoas não durmo mal. Enorme, tem dificuldade. Enorme. Mas isso se dá na questão de que a gente passa o dia numa atividade intensa e à noite a gente não consegue descansar, ou é uma questão de pessoal, enfim. Tem muitas. A apneia do sono não é uma propriedade do paciente obeso. Existem pacientes magros que sofrem de apneia do sono. E uma vez que se descobre, né? Se descobre a apneia, se descobre o bruxismo, o estresse do dia a dia, tu não saber separar as coisas, não resolver bem ou administrar teu tempo, o teu cérebro ele vai te cobrar durante a noite. E tu vai continuar raciocinando, tu não vai lembrar, mas tu vai ter um sono ruim. Então, isso tudo é um treino, e é um tratamento. Há tratamentos para isso. Hoje há transtornos do sono que são tratáveis. Existem médicos do sono. Sim. Tá? Existem dentistas que trabalham com sono. Isso aqui. A gente tenta. Vai no consultório dele e só tá dormindo. Eu tento fazer as pessoas dormir melhor, né? E esse é o pensamento. Que é uma das ideias da longevidade. Se a gente tá obeso ou mesmo não tendo apneia e força o sistema, força o coração, arritmia, diabetes, né, problemas de hipertensão, a gente vai ter menos chance de chegar mais longe. E o Busy não só faz as pessoas dormirem melhor, como as companheiras das pessoas que roncam dormir melhor. E isso é uma dificuldade que muitas têm, porque o marido ronca, ou a esposa ronca, e o cara tem dificuldade. Isso é motivo de separação. A grande maioria dos homens que vão procurar para tratar a obesidade, não falo nem da cirurgia, eles são induzidos pelas mulheres. E é fato. Me diz, e aí, como é que tu chegou aqui? Minha mulher me mandou. Mas pra mim, lá no... Ou eu paro de roncar, ou eu me separo. É verdade. Lá no meu consultório vem a mulher com o pescoço já e ela senta do lado. O cara vem mansinho, né? Quietinho, a mulher, eu vim aqui, trouxe ele, a consulta é pra ele, mas é porque eu não consegui dormir, né? E aí eu preciso ajuda. Na verdade, o homem só vai no médico em duas situações, né? Ou quando ele tá com dor, ou quando a mulher marca a consulta. Essa é a verdade. Tanto é que a gente brinca, mas é uma grande verdade. Por que existem campanhas? As campanhas, quando surgiram na Austrália, sobre o Novembro Azul, são sempre após qualquer lugar do mundo, após o mês do Outubro Rosa, das campanhas de prevenção do câncer de mama, prevenção de câncer de colo de útero. Por quê? Porque a mulher vai no mês anterior,
Ela diz, bom, eu fui. Bom, agora mês seguinte, é a tua vez. Vai. É tudo contigo. E aí ela vai, ela tá em cima. E é impressionante como chega a gente no consultório. Olha, ele marcou semana passada, mas não veio. Mas agora eu vim ver se ele tá vindo aqui e tal. Quantas vezes? Mas vocês entendem que a longevidade das mulheres, que estatisticamente acontecem, elas se dão pela prevenção que elas fazem na busca de possíveis doenças? Isso certeza. poderia ser um dos Com fatores? certeza, as mulheres vivem 6 a 7 anos mais que os seus maridos. Ponto. Isso é estatística. Eu Só tinha tem um- uma profissão que ela iguala. 2 profissões, na verdade. Os empresários e as empresárias e os médicos. Por quê? Porque o estresse é muito Eu grande. tinha um como professor dentista hoje em que, dia, que né? dizia assim, que a mulher é um ser muito doentio, mas pouco morredor. E era por isso, tava sempre doente, sempre tinha uma coisa, tava no médico e tal, mas morrer pouco. É por isso que a gente tem excursão de viúva, né? Viúvo não tem. Não tem execução de viúvos. Né? Até porque eles não conseguem ficar viúvos. Morre a mulher, 2 meses depois já estão casados, não tem excursão. Ô, minha bicho triste, não consegue. É o casar. viés da pesquisa, né? Por que não tem? Ou tem menos viúvo ou eles não ficam viúvos? Agora, olha, lembrei de uma coisa que eu acho que é importante, falando das relações efêmeras, né? A meninada construindo uma relação, eles não fundamentam as relações. Hoje são amigos por causa do futebol, hoje são amigos porque eles fazem escola, estão na escola, na mesma turma, né? Enfim, geralmente em pequenos clãs. Não há mais aquela amizade de muita gente, né? A pandemia, eu acho que também... Pouca gente, muito tempo. Pouca gente, muito tempo. E eu percebo, né, como eu estava falando antes a respeito não da crise em si, mas da relação do homem e da mulher. Quando nós começávamos a namorar, os pais, principalmente das meninas, perguntavam de quem ele é filho. Né? Quem é o pai dele? Ou quem é o pai dela? E eu pergunto isso hoje para a meninada, né? Tem afilhados, afilhadas aí no meio social. E pergunto, vem cá, eles conhecem pouco as pessoas com quem eles se relacionam. Até porque a relação, se ela durar pouco, a frustração é menor. Porque eles não gostam de curtir frustração. As crianças não gostam de se frustrar. Interessa a eles e o resto não é interessante. Né? Lidar com frustração, isso desconstrói. Isso é um problema. A gente está na faculdade, né, gurizada? A gente vê isso toda hora. A gente pega a gurizada no começo do semestre. Meu Deus, eu dou aula de anatomia. Então já tem todo aquele estigma da prova de anatomia. Toda vez que tem prova, tem alguém desmaiando, passando mal, chamando Emercor. É todo o tempo, é uma coisa bizarra. Por quê? Porque não estão acostumados com frustração. Isso é um problema muito sério. Que essa geração vai ter que cuidar, porque muitas vezes lá na frente isso vai causar problemas. Vamos ser bem realistas. A briga começa dentro de casa. Os pais chegando e mostrando, dizendo não, não, não. Nunca vou me esquecer que meu filho, teve uma época que meu filho e minha filha iam comigo lá no supermercado, e eles sempre ouviam não. Pai, eu quero um chocolate. O pai não tem dinheiro hoje. Não sei o que. Pai não tem dinheiro hoje, é só para isso aqui. Aí tinha uma hora que eu disse, eu vou ter que ceder, né? Tá, pode escolher. Eu era o melhor pai do mundo. Mas se eu desse todo dia, ficava fácil. Talvez tu foi o melhor pai por isso. Então a gente tem que chegar E a vida é feita de mais derrotas do que vitórias. O esporte é feito mais de derrotas do que vitórias. E a gente tem dificuldade para entender isso. A gente sofre com as derrotas. Né? A gente falava aqui do Caxias, né? Que como é difícil torcer para o Caxias. Mas talvez a gente aprendeu a ter o que era o início da conversa aqui, que é sobre resiliência. Isso. É sobre entender que as vitórias não são... E que nem por isso tu é um derrotado, só porque tu não atingiu aquele objetivo. Muito pelo contrário. Então, a tua capacidade de Exato. resistir, ela é maior. E eu vou puxar uma brasa agora passado do PSG. O Paris Saint-Germain, o PSG Academy Caxias, ele é transformador. E não depende de ti, depende das pessoas que estão lá. Né? Porque primeiro que eles adquirem, eles conquistam a confiança da meninada. E os nossos filhos, eles gostam muito de ganhar, e ganhar do pai é fácil, né? Vamos lá, pênalti, vamos lá, driblar e fazer. E quando eles chegam na escola, eles encontram a frustração de fato. E o professor não passa muito a mão. E aí ele chega em casa e diz assim, tu não me ensinou a perder. sabe que Em outras palavras, né? Mas
chegam frustrados porque perderam, porque ficaram na reserva. Porque o professor foi lá e criticou a atitude. Existe uma diferença, e isso eu aprendi com o PSG, e muito dos motivos que a gente trouxe o PSG foi para trazer valores, para criar valores nas crianças. Só que existe uma outra coisa que se chama os princípios. Princípios é diferente de valores. Sim. E tu só consegue criar valor na criança que tem princípios. Sim. E princípio vem de casa. Então, se ela não tem princípios, ela não vai adquirir valores. Então, os valores como inteligência, como habilidades, elas só vêm se tu tem os princípios. Os princípios são imutáveis. Sim. Então, se tu não tem esse princípio de educação, tu não consegue atingir os valores. E então, o melhor de tudo, tu não compra. Exato. Isso. E isso vem da família. É por isso a pergunta dos pais. Porque lá a gente tem alguns casos de crianças que não têm princípios, e aí tu olha para os pais, também não tem princípio. Tu não vai conseguir incutir valores nele de forma alguma. Não tem referência. Então tu tem que ter uma base para depois tu poder desenvolver valores. Então, sim, agora os princípios são imutáveis. Isso que tu ensinasse para os teus filhos são princípios. E é por isso que tem muito jogo. E a gente vê no esporte, né? Muito jogador de futebol que tu vê que não valem nada. Porque faltou a base. Faltou o princípio. E isso não é falar, é mostrar. É o Bizzi chegando lá, olha, isso aqui, não sei o quê. Não, vê como é que o pai faz. É o Celso fazendo isso aí, é o Luciano, é o Lisano. Eles têm que ver como é que funciona. Não é falar só. Isso aí é de base, é de casa. A gente vê na faculdade. Na faculdade a gente vê o camarada colando. E a coisa tá tão bizarra hoje em dia que em Harvard agora eles lançaram uma campanha para os seus alunos que é o seguinte, porque no escudo lá da escola, o selo, diz, não colarás. E eles estão fazendo campanha para os caras não colarem. Eles estão falando de Harvard, não estão falando em qualquer lugar. Porque virou uma festa. Acabaram os seus princípios. Não tem valores. As pessoas não veem mais em casa. As pessoas não ensinam. Que quem ensina não são mais os pais. Essa é a grande verdade. É uma pessoa contratada porque os pais... E eu até entendo, porque muitas vezes só o pai ou a mãe, isso tu estava falando antes, Luciano, às vezes ela não consegue manter o mesmo nível só um dos membros da família trabalhando. Precisa dos dois. Tá, mas tu não pode deixar o teu bem maior que o teu filho desassistido. E tem que chegar em casa, tô cansado. Rale-se, meu amigo. Vai ficar com o teu filho. É isso o teu bem maior. Não é o dinheiro que tu conquistaste. Um dos fatores geradores de obesidade é o fato de que o pai e a mãe perdem o controle sobre o filho. Eles terceirizam o cuidado para uma tata que vai ficar em casa. Eles abastecem o armazém da casa. E se a tata não entrega o que ele está pedindo, ela pode ser demitida. Como é que tu vai negar para o meu filho? Eu já abasteci o armazém para deixar, né? Abasteci as tulhas, abasteci as gavetas para que não falte. Isso é outro problema. As crianças hoje nascem com a geladeira cheia. Sim. É complicado isso. Como é que tu vai explicar para ele que ele não pode consumir se tem 8 iogurtes na geladeira? Então é difícil. Muitos deles têm uma geladeira cheia, não sabem onde é que veio aquela geladeira. Na nossa época, a gente colocava uma colherinha em cima da garrafa de Pepsi-Cola para não sair. Perdeu o gás. Que época boa. Sim, um litro de refrigerante durava uma semana, cara. Claro. E a gente apreciava aquilo. Claro. Hoje eles enchem um copo de Coca-Cola e quando saem da mesa, o copo ele não consumiu, ele simplesmente isso. Claro que os nossos filhos têm uma condição diferente, talvez, né? Eu acho que aí também tem que levar em consideração aquelas pais que às vezes trabalham fora, não veem os filhos, mas não porque não querem, às vezes porque não tem tempo, uma condição. Ou não tem uma babá, uma tata que vai cuidar dele. E ele acaba não tendo essa. Então, eu acho que também tem esse lado, né? Mas aí é que vem a riqueza de tudo. Essas pessoas que têm essa dificuldade, elas têm mais intensidade nessa relação. Então, a questão de tu ter mais tempo com o teu filho não quer dizer que tu... Eu fico pouco tempo com meu filho, obviamente. Mas eu procuro naquele tempo ter mais intenso, ter mais qualidade. Tu quer ver um insucesso da qualidade de princípio? É tu ouvir teu filho dizer para um amigo que o pai dele tem um carro tal. Porque se teu pai é melhor que o outro pai porque tem um carro tal... Aí tem uma história do Pianges muito bacana, né? Porque a menininha que ele ia... O meu pai é muito melhor. Meu pai é tudo. Cara, eu preciso conhecer esse cara. Esse cara ele é o super-homem, né? E eu me achando tal, esse cara é o super-homem. Aí chegou lá um gordinho, pequenininho e tal, com um Corsa. Um Corsinha, não desprezando o carro, mas enfim, Corsinha.
E foi lá e ela abraçava, beijava, e ele entendeu que o fundamento estava no princípio. Isso. O resto é Princípio. valor. O resto é valor. É. E nós passamos... E isso na nossa profissão é extremamente importante, né? Porque que algumas pessoas que têm... Hoje tu vai ver isso muito na medicina, por exemplo. A gente vai ter muito médico formado. Mas será que ele tem um princípio disso? Será que ele consegue entender, ter empatia de entender o ser humano, de entender a dificuldade? Né? Porque é muito fácil eu chegar para um paciente e dizer, olha, tu tem que fazer academia. O cara não sabe nem onde é a academia. Ele nem tem tempo mal para chegar em casa e dormir. É verdade. Então eu tenho que entender isso. Como é que eu vou mandar? Não, tu tem que fazer pilates. É ótimo, pilates, eu adoro pilates. Só que pensa, o cara trabalha, ele trabalha 8 horas por dia, ele demora mais 4 para chegar no trabalho, ele tem que limpar a casa, cuidar dos filhos, e aí eu quero que ele vá fazer pilates. E com que dinheiro? Então, isso se chama empatia, e isso é princípio, e isso a escola não ensina. E a gente está deixando as pessoas entrarem nos mercados de trabalho, e por isso que a gente vê, às vezes, resultados absurdos na área de vocês, na nossa área. Sim. E é um drama que a gente vai viver, as pessoas. Na nossa área, nós temos aqui mais de 30 anos de história. As pessoas confundem competência com competição. Eu compito. Eu sou um cara que eu estou sempre competindo, mas eu compito comigo mesmo. Eu preciso ser melhor que eu mesmo amanhã. Isso é o esporte. O esporte Isso. é a mesma coisa, né? Não, nós estamos fazendo uma correlação. E competência? Competência é tu treinar o teu hábito, né, daquilo que tu aprendeu. Nós fizemos uma formação e tu precisa executar aquilo com a máxima perfeição. Fiquei muito feliz de ver, né, as cirurgias robóticas da ortopedia no Hospital da Unimed. O Hospital da Unimed que nos patrocine na próxima. Eu acho que eu passo o gancho aqui, falando agora do O PSG também. O PSG eu já Fala com a Cris. Cris, olha aí, ó. PSG, deixar aí uma notinha. Mas olha, Conception, por que que não? Eu tô forte. o que a Eu gente tava bem faz, quietinho. Eu tava bem quietinho na minha, não vou falar o que a nada. gente faz tem a sua cara. Mas olha que bacana, né? Nós entendemos e aceitamos que dá para fazer uma cirurgia perfeita. Perfeita, uma vez que nós entendemos que nós competindo com nós mesmos, nós nos utilizamos de uma tecnologia sensacional para nós aprimorarmos o nosso movimento, a nossa assertividade. Porque não existe uma cirurgia perfeita. E o robô, na verdade, é uma soma de dados de 1, 2, 5, 10 milhões de movimentos para aquela ação. E aí ele vai e aperfeiçoa. Então isso é bonito, isso é inegável, a tecnologia chegou para ficar. Quem está por trás dela é quem constrói uma relação. A relação de confiança, ela é inegociável. Então, desculpem, mas assim, os picaretas não vão sobreviver. Tu não vai te utilizar de uma máquina e te esconder, porque tu tem que construir a relação. E essa relação, ela não pode morrer. E ela nasce lá em casa. Ela nasce quando o meu filho entende que eu estou saindo. Outra coisa bacana, não sei se foi tu que falou, mas eu achei muito legal. Foi tu que falou. Os nossos filhos precisam entender que trabalhar é uma coisa boa. Meu filho, nas férias, ele vai lá para o consultório ver, ele vai lá separar a ficha, botar em ordem alfabética, ele vai entender que é uma coisa boa, trabalhar é bom. Porque senão o filho fica triste em casa, dizendo, meu pai saiu para trabalhar. Que droga, que ruim. Mas, na verdade, você foi salvar vidas. Você foi lá ajudar outras pessoas a viver melhor. Então, há quem diga, não, um menino de 9, 10 anos não pode sentir. Não, ele pode sim, ele tem que sentir, ele tem que saber de onde vem. Ele tem que fundamentar. O Tinga deu uma palestra e falou sobre isso, né? Que ele descobriu o trabalho, que ele achava que o trabalho era muito legal, porque ele via a mãe dele sair sem as sacolas e voltar cheio de sacolas. Disse, nossa, trabalho é tudo na vida, né? Porque a minha mãe vai para esse tal de trabalho e volta cheio de sacola. E é onde vinha a comida que ele se alimentava. Mas aqui eu quero deixar para nós todos uma provocação, né? A gente falou muito sobre empatia e eu tenho acompanhado algumas coisas sobre inteligência artificial, tal, sobre essa relação médico-paciente que a gente tem, por óbvio, dizer, não, jamais o médico vai ser substituído pela inteligência artificial. E aqui a gente fala, quando fala relação médico-paciente, dentista-paciente, é a mesma coisa, somos todos iguais. Pessoas que entram na área da saúde, né? Independente. Mas, então, hoje, na verdade, não existe mais o médico que não. O médico que não usa a inteligência artificial, ele vai ser substituído, profissional, pelo que usa a inteligência artificial. Mas o que é mais interessante é que alguns estudos mostram que a empatia em atendimentos por inteligência artificial
estão conseguindo ser mais empáticos do que o atendimento pessoal. É. E isso a gente percebe, às vezes, no nosso dia a dia. A inteligência artificial está nas nossas comunicações, nas nossas ligações. E, às vezes, aquela comunicação que tu teve, mesmo por WhatsApp, ela foi tão simpática que tu acha que é uma pessoa, mas não é. Sim. Então, isso talvez a gente vá ter essa discussão, essa nova geração de que... e a gente tem médicos, e a gente é ser humano. Esse é o nosso problema. A gente tem o dia que a gente é antipático. A gente tem o dia que a gente não está bem. Sim. E não é uma culpa nossa. A gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho. Então, a inteligência artificial não tem isso. Então, talvez as pessoas que acham que ela não vai ser mais simpática, não, mas o olhar do médico jamais vai ser. Não é tão verdade assim. Sim. Porque ela não cansa, ela não se frustra, ela não tem problemas familiares, ela não se separa, ela não tem filho doente, ela não falta dinheiro para a inteligência artificial. Aí tem uma pergunta interessante que diz assim, qual é o melhor médico? É o que objetivamente acerta o diagnóstico ou aquele que te recebeu, pesquisou, estudou, fundamentou e te entregou o resultado? Dentro dessa questão imediatista, às vezes as pessoas preferem o diagnóstico rápido. O ideal é que sejam os dois, né? O ideal seria. Que eu acho que ela não supera, e isso a gente tem muito, né? Tu falou da picaretagem, né? A gente tem hoje muita coisa na área da medicina que tu substitui o conhecimento pelo agrado ao paciente, por ele vir pedir o exame e tu dá o exame que ele precisa. Esse é o melhor médico. Sim. Agora, o cara que te explica... E isso eu fui pesquisar. Médicos bons têm avaliações ruins. Sim. Porque eles não cedem. Então, quando tu vê assim, aquele médico tem uma avaliação ruim, eu tenho uma avaliação ruim no Google. Porque eu não cedo. Eu falo a verdade. E às vezes aquilo não agrada. Entendeu? Então, isso é um pouco complicado. Eu vi o vídeo exatamente assim. Que um médico, uma pessoa foi lá no posto de saúde, falou, doutor, na verdade eu preciso viajar, eu vou fazer uma registro, tu tem que me dar um atestado. Olhando esse registro, mas não tem nada. Se tu não me der o meu atestado, eu vou te denunciar. Essa relação dá bastante complexa nesse sentido. Ele falou, não, eu não vou te dar nada. E pode me denunciar. Então, o médico... Como é que tu convence o cara que não quer? Ele quer o sorriso do cantor sertanejo branco. E como é que tu convence? Saudável, né? Que não é legal. Questão de ética, né? Tem uma, de fato é uma brincadeira, mas que tem muito a ver com o que a gente está falando, que Jesus Cristo, insatisfeito com o que vinha acontecendo nos atendimentos nas unidades de saúde, ele aterrissou em uma dessas e ele disse, não, eu vou começar a atender. E logo atendeu, enfim, um tuberculoso, alguém muito doente. E é natural que ele disse, olha, a partir de agora tu pode ir embora porque tu vai estar curado. E Deus tem esse poder. E eu entendo que sim, nós somos intercessores, nós estamos aqui através dele. Mas na saída ele se queixou muito porque ele sequer foi examinado. Nem falou comigo, nem pediu nenhum exame. Não pediu exame. Botou no Google. Não pediu exame, não me examinou. Então, eu continuo pensando que extrair o máximo que nós pudermos de uma relação e que ela seja menos efêmera possível. As pessoas procuram o doutor Lisandro, o doutor Fábio, o doutor Luciano, o doutor Celso, o doutor Maurício, porque confiam ou porque foram indicados por alguém que confia. As pessoas vão começar a não nos procurarem mais porque nós atendemos os anseios de pedir uma série de exames. Eu não faço check-up. Ninguém vai consultar comigo para fazer check-up. Eu não faço check-up. Hoje existe uma área dentro da Unimed que faz check-up. Vai lá na área de check-up e faz o seu check-up. Por quê? Porque as pessoas precisam entender, né, qual é o teu princípio, qual é o teu valor. Né? Porque senão nós não vamos conseguir precificar o nosso valor. Todos nós queremos ganhar mais. Né? Sabemos, né, o plano de saúde atravessa, apesar de termos superávit, mas tem dificuldades. Mas as pessoas querem usufruir. A sinistralidade é cada vez maior. Hoje, para fazer uma carteira de habilitação, tu não precisa mais provar que tu sabe estacionar. Não, mas aí eu não digo que só que vão bater mais o carro e vai mais para o chapeador. Não, vão se machucar mais, vão internar mais. Os acidentes vão ficar mais graves. Não precisa mais habilitação para nada hoje. Não precisa mais habilitação para nada. Nem para falar de saúde, mas a internet. A gente chega a uma conclusão que falta, infelizmente, é princípio. Né? É princípio. Tá aí. A gente vê, esses princípios são dados. Os filhos olham para os pais e fazem. Então, essas pessoas que vêm
estão querendo simplesmente um atestado, estão querendo fazer exames, o que estão batendo em cachorro, matando em cachorro, faltou o princípio ver em casa. Faltou, muitas vezes são falhas dos pais em dizer, meu amigo, isso que é certo e errado. Então, assim, ó, não é judiar de filho, não é nada disso, mas assim, eles têm que ver o que é certo e errado. E não é falar, é ver. E para isso, O tu tem que ter um exemplo evento de arrasta. qualidade. Bom, O exemplo é pessoal, fundamental. a gente está chegando ao final de mais um episódio. Da Nosso segundo episódio aqui. Da próxima vez, com o monólogo desses dois aqui, vamos deixar o Deus falar. Ou se chega, dá demais. Falou do tamanho ele começou falando do tamanho do peso, tamanho da perna. Mas vocês se interessaram, né, vocês dois, né? Mas não, corta a câmera do nosso. Tô interessado com os aqui. Sim, é claro. Pessoal, vamos agradecer para todo mundo, né, por ter ficado até agora. Faça assim, eles acabam. Não acaba. Se a gente continuar conversando aqui, a gente vai ter muitas. E eu já acho que a gente tem alguns assuntos para os próximos episódios. Já levantamos muitas questões ali. E esperamos que esse ano seja um ano maravilhoso em todas. Foi muito legal a gente poder juntar nós 5, conversar sobre um assunto muito interessante como longevidade. Vamos ter oportunidades outras de falar sobre outros assuntos com a mesma intensidade, com a mesma felicidade que a gente fez conversar hoje. Vamos lembrar o pessoal para se inscrever no canal, não deixar de ativar as notificações, porque como nós teremos então esses episódios que serão semanais, o YouTube vai avisar, né, para você quando tiver um novo episódio, então, para poder ver, não perder. Se tiver algum comentário, alguma ideia de assunto, de pauta que vocês acham interessante, é muito legal, escreve lá. Quem sabe a gente consegue trazer alguém que seja interessante para todos que estão ouvindo. Maravilha. @podparla. Não custa dizer, né? É isso aí, não deixa de se inscrever. @podparla. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Nossa, não deixa É isso aí. de se inscrever. E aperta o sininho. É isso Aí aí. aperta o sininho. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima.